Oi gente, eu sou pioneira do 9 Grupo de Escoteiros Marechal Deodoro e estou aqui no dia de São Bento para contar para vocês um pouquinho sobre a história do Mosteiro de São Bento, que fica aqui no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, e falar um pouquinho também sobre a igreja de Nossa Senhora de Montserrat. Não sabe que igreja é essa? Então vem comigo. O Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, é um histórico mosteiro localizado no Morro de São Bento, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E é um dos principais monumentos da arte colonial da cidade e do país. Bom, para quem não sabe, o Morro de São Bento é um acidente geográfico da cidade do Rio de Janeiro. No Brasil, trata-se de uma elevação sobre a qual, em finais do século XVI, se instalou o Mosteiro de São Bento, que ainda se encontra no mesmo lugar. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, ficam construídos sobre o morro a igreja de Nossa Senhora de Montserrat e os edifícios do mosteiro, incluindo o claustro. O Morro de São Bento foi uma referência importante no urbanismo e na época colonial. A principal vila dessa época, a Rua Direita, atual 1º de Março, foi aberta para ligar o Morro de São Bento ao Morro do Castelo, centro administrativo da cidade. Além do mosteiro, encontra-se também localizado o Colégio e a Faculdade de São Bento, também administrado pelos beneditinos. O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro foi fundado em 1590 por 2 monges vindos do Mosteiro da Bahia, em 1589, 24 anos depois de fundada a cidade. Foi a segunda ordem religiosa a estabelecer casa no Rio de Janeiro, sendo os beneditinos antecedidos pelos jesuítas. Em 1596, o mosteiro já estava consolidado em local apropriado, onde ainda se encontra. Tem como padroeira Nossa Senhora de Montserrat e integra a Congregação Beneditina do Brasil, que compreende hoje 7 mosteiros masculinos e 16 femininos. Sabe a igreja Nossa Senhora de Montserrat que eu falei lá no início do vídeo? Então, para você que não sabe, a igreja de São Bento, na verdade, se chama Igreja Nossa Senhora de Montserrat, que na verdade, canonicamente, é a Capela Nossa Senhora de Montserrat, porque ela faz parte da paróquia Santa Rita de Cássia. Mas ao longo desse vídeo eu vou falar a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, porque para quem não está acostumado, não sabe a diferença, ela faz parte da paróquia Santa Rita de Cássia. Mas ao longo do vídeo eu vou falar a igreja Nossa Senhora de Montserrat, normalmente, porque é o nome dela. Antes dela se chamar Nossa Senhora de Montserrat, lá em 1607, 1608, o administrador, que era o Rio de Janeiro, dialoga com o mosteiro e pedem para eles trocarem a devoção de Nossa Senhora da Conceição, que é uma santa portuguesa, para Nossa Senhora de Montserrat, pois na época eles estavam no período da União Impérica. Então buscava-se a exaltação de símbolos que garantiam a conexão e a submissão de Portugal à Espanha. Por isso, houve essa troca de Nossa Senhora da Conceição para Nossa Senhora de Montserrat. A igreja é inaugurada em 1641, mas ela está pronta? Não, porque ela é uma obra de igreja. E para quem conhece, sabe que a obra de igreja é demorada. E já que ela não está pronta neste ano, cada espaço interno é diferente. Cada ponta, cada torre, foi tudo construído em um período diferente. E quem estuda arte pode perceber que a fachada da igreja de Nossa Senhora de Montserrat tem um estilo maneirista, que vem do italiano de maneira. A construção dessa igreja termina em 1690, ou seja, vai de 1633 a 1690. Sim, foi tempo à beça. Bom, eu vou comentar também alguns detalhes internos da igreja. As paredes são folheadas a ouro 23 quilates. Assim que a gente entra, a gente se depara lá na frente com a imagem central, bem na frente, de Nossa Senhora de Montserrat. À esquerda tem São Bento e à direita tem a sua irmã Santa Escolástica. E dentro da igreja também, nas suas laterais, existem 7 capelas. A de Nossa Senhora da Conceição, Capela de Santa Gertrudes, Capela de São Brás, Capela de São Caetano, Capela de Nossa Senhora do Pilar e Capela de Santo Amaro. Bom, gente, eu não vou ficar me alongando porque o intuito é vocês conhecerem um pouquinho e ter aquele gostinho de poder conhecer pessoalmente o lugar. A gente sabe que agora durante a quarentena não tem como,
Lá o mosteiro está fechado, a igreja também está fechada, mas eles estão fazendo lives pelo YouTube no canal do Mosteiro de São Bento. Então, se vocês quiserem acessar, eles fazem as orações que são as laudes na parte da manhã, eles fazem a oração de meio-dia em português, fazem as vésperas exatamente às 6 horas em ponto em latim com canto gregoriano e após isso tem a missa. Bom, nós tivemos no início do ano uma atividade muito legal e muito importante com uma gesta cultural que ajudou a gente nisso daí. O nosso guia Marcelo ajudou a gente em tudo. Então, assim, tudo que eu aprendi foi graças ao ensinamento do Marcelo. Então, se vocês quiserem entrar em contato com ele para saber mais e detalhadamente a história de muita coisa, ele sabe muito, vocês podem entrar em contato. Eu vou deixar aqui embaixo o Facebook do Gesto Cultural e o Instagram também. E agradecer também ao grupo 77 Virapuru por ter participado dessa atividade no início do ano, que deu pra gente aproveitar bastante, graças a Deus. E eu também não posso deixar de agradecer ao Bruno Bauer, que faz parte do Seminário Marcolatino, que me ajudou muito também em toda essa pesquisa, tirando todas as dúvidas com ele, porque ele é aluno da Faculdade de São Bento e ele sabe muito melhor que eu, então, em muitos assuntos, e eu pude pesquisar bastante para poder passar aqui para vocês no dia de hoje, no dia do Bentinho. Espero que vocês tenham gostado, para ficar com aquele gostinho de quero mais, porque existem muitos motivos para visitar um mosteiro.